Olá, que a paz de Cristo seja sobre a sua vida. Nós temos aqui uma palavra da parte de Deus para edificar a sua vida, a sua fé, o seu coração. Juízes 11, nós vamos ler alguns versículos de Juízes 11. Jefté, o gileadita, era um guerreiro valente, sua mãe era uma prostituta, seu pai chamava-se Gileade. A mulher de Gileade também lhe deu filhos que, quando já estavam grandes, expulsaram Jefté, dizendo: Você não vai receber nenhuma herança da nossa família, pois é filho de outra mulher. Então Jefté fugiu dos seus irmãos e se estabeleceu em Tobi. Ali um bando de vadios uniu-se a ele e o seguia. Algum tempo depois, quando os amonitas entraram em guerra contra Israel, os líderes de Gileade foram buscar Jefté em Tobi. Venha, disseram, seja nosso comandante para que possamos combater os amonitas. Disse Jefté: Vocês não me odiavam e não me expulsaram da casa de meu pai? Por que me procuram agora quando estão em dificuldade? Apesar disso, agora estamos apelando para você, responderam os líderes de Gileade. Venham conosco combater os amonitas e você será o chefe de todos os que vivem em Gileade. Lá no verso 28 vai dizer assim: Entretanto, o rei de Amon não deu atenção à mensagem de Jefté. E o Espírito do Senhor se apossou de Jefté. Esse atravessou Gileade e Manassés, passou por Mispá de Gileade e daí avançou contra os amonitas. Então Jefté foi combater os amonitas e o Senhor os entregou nas suas mãos. E ele conquistou 20 cidades, desde Aroer até as vizinhanças de Minites, chegando a Abel-Queramim. Assim os amonitas foram subjugados pelos israelitas. Aqui, meus queridos, a gente vê a história de Jefté. Como a própria palavra fala aqui, Jefté era um homem, filho de Gileade, e ele era um homem não fruto do casamento de Gileade com sua esposa, mas de Gileade com uma prostituta. Os filhos de Gileade cresceram e foram olhando o Jefté como um irmão bastardo. Não aceitaram Jefté, não aceitaram que Jefté deveria ter parte ali da herança junto com eles, não é? Aquela cultura é uma cultura muito preconceituosa, em que jamais uma criança, né, tido como bastardo, seria aceito na família. Então Jefté, ele foi expulso de casa e, fugindo de seus irmãos, ele foi para uma outra cidade chamada Tobi. E lá, o que acontece? Ele se junta a pessoas, homens vadios, não é? Homens que não faziam coisas corretas na sociedade. E ele estava distante de sua família, ele também se distanciou dos princípios de Deus e ele se juntou com esses homens. Mas a fama dele corria. Acredita-se que ele tinha uma fama de um grande guerreiro. Como aqui mesmo fala que ele era um guerreiro, então acredita-se que essa fama ela tinha corrido, mesmo sendo um guerreiro junto de vadios. O povo de Israel já estava sofrendo a opressão dos amonitas já por quase 20 anos. Já tinha se passado aí aproximadamente uns 18 anos que eles estavam sendo oprimidos e certamente já tinham tentado de várias formas se livrar dos amonitas. Como eles se lembraram de Jefté nesse momento de grande dificuldade, eles recorreram a Jefté, mas só recorreram a Jefté porque eles estavam em grande dificuldade. Porque eles não aceitavam Jefté. Eles zombaram de Jefté, humilharam Jefté no passado e botaram Jefté para fora. Mas Jefté, ele já tinha uma vocação para guerreiro que os seus irmãos não sabiam. E agora Deus vem, permite essa situação para que Jefté seja honrado. Olha o que acontece. Jefté aceita o desafio, volta lá para o seu povo e começa a conversar com o rei de Amon. O rei de Amon não quer ceder, tem um embate e o que acontece? Os israelitas, liderados por Jefté, vencem a guerra e, como diz lá no verso 32, eles vão conquistar aí 20 cidades. Não é? Então a gente vê aqui a surpresa, sabe de quê? De alguém que foi excluído de uma sociedade preconceituosa, alguém que foi considerado sem direito, alguém que foi julgado pela sua própria família e humilhado, depois essa família ir lá precisar
e ir buscar para poder livrar das mãos do inimigo. Essa história, ela merece, ela tem assim muitos detalhes, ela merece um grande aprofundamento que não dá tempo da gente fazer aqui agora. Mas o que eu queria refletir com você é, sabe o quê? Não importa o que pensem de você, não importa o que digam de você, não importa como a sociedade ela te rotulou, não importa. Se você foi escolhido por Deus para desenvolver uma missão, mesmo que digam que você não é chamado, que você não é capacitado, que você não merece estar numa determinada posição, se Deus te escolheu, Ele te levanta, Ele te capacita, Ele te ergue e Ele usa você. Porque nesse tempo que nós temos vivido, nós temos nos deparado na sociedade, em todos os setores da sociedade, seja no seu emprego, seja na sua, de repente, nos meios, em alguns meios familiares, né? Não em todos, mas nós temos nos deparado com pessoas que são usurpadoras. Elas querem para elas o direito delas, mas o direito do outro não. Se puder, até joga contra um abismo para a pessoa, né, não ter, sumir no mapa e não ter direito e só ela, a outra ficar ali boazinha na figura, não é? E nós temos vivido tempos assim, de usurpadores, pessoas que vão querer te tirar do caminho, alegando que você não pode, alegando que você não deve, alegando que você não tem capacidade, ou que de repente você não tem o Espírito Santo de Deus para desenvolver uma certa vocação, uma certa, sabe, uma certa missão que Deus te deu, querendo te diminuir. Ou lá no teu trabalho, alguém dizendo que você não tem capacidade, que você não tem competência e que por isso você não merece estar em determinada função. É assim, de repente você tem encontrado usurpadores no seu caminho, mas quando Deus escolhe, Deus capacita, sabe? Ele não escolhe os capacitados, porque os capacitados, eles já são muito certos de si. Ele já tem o nariz muito empinado. E muitas das vezes Deus ele vê essa situação e ele fica triste. É por isso que às vezes ele confunde sabe, a lógica humana. E ele pega um lar, como ele fez com Jefté. Jefté estava longe dos caminhos do Senhor, longe das escrituras, mas o que ele sabia das escrituras, ele não esqueceu. Tanto que quando ele vai conversar com o rei de Amon, se você for ler todo o capítulo 11, você vai ver Jefté falando do poder de Deus. As terras que o povo de Israel conquistou, foi Deus que deu. Entende? Ele discute nesse nível, ele não discute no nível de baixaria, porque ele resgata o valor das escrituras na vida dele. Ele ficou um tempo afastado, mas depois vem lá Deus, traz Jefté de novo e coloca Jefté para cumprir uma missão que Deus já tinha para ele, para mostrar para aqueles irmãos dele que eles haviam agido de forma injusta. Então não se preocupe com o que vão pensar de você, com o que vão dizer de você. De repente pessoas que você tem uma alta expectativa, de repente pessoas dentro da sua casa, de repente pessoas no seio da sua família, não é? Ou de repente pessoas que você olha, poxa, essa pessoa tá acima de qualquer expectativa, né? A pessoa, poxa, e de repente vem a pessoa e te joga um balde de água fria, dizendo que você não tem condições, que você não tem capacidade, que você não merece ocupar determinado lugar, determinada função, que você tem que ficar quieto. Se Deus te levantou, meu irmão, minha irmã, se levante no poder do Senhor. Se Deus mandar você abrir tua boca para pregar a palavra, abra tua boca mesmo, bem grandão assim, e prega a palavra. Não importa qual o conhecimento que você tem teológico, se Deus mandou você ajudar pessoas, vá lá e ajude, porque é o Senhor que vai te honrar. Se Deus te deu uma missão para você abençoar na sociedade, para você ser bênção em algum lugar, vá lá e faça. Não importa se vai ter gente te criticando, dizendo que você não faz direito, dizendo que você deveria fazer melhor, não importa. Se eles quiserem, eles é que vão e façam melhor. Os irmãos de Jefté, com tanto conhecimento, com tanta graça, com tanto poder,
não é? Eles se julgavam os tais, botaram Jefté para fora, mas na hora da dificuldade de enfrentar os amonitas, ficaram anos lá enfrentando aquela opressão e não venceram. Tiveram que chamar o guerreiro que era excluído da família. É assim que acontece. Primeiro vão falar de você, vão excluir você, vão detonar você, depois vão chamar você. É assim que acontece. Por isso que a gente tem que se manter na posição, focar em Jesus, não ficar focando no ser humano, porque o ser humano pode falar muito bem, de repente pode ter até bons conhecimentos, mas o ser humano em si não tem poder de nada. Quem tem poder mesmo é Deus, o Todo-Poderoso. Então, permaneça na posição. Fique firme com Jesus. Olhe para o Senhor. Não se esqueça. Eu não sei se de repente você caiu, se você está longe dos caminhos do Senhor, mas faça como Jefté. Volte-se para as Escrituras. Lembre-se da Escritura. Jefté, ele pode ter andado distante de casa e talvez do caminho do Senhor, mas ele era temente ao Senhor. E nesse momento aqui ele se volta para o Senhor. E foi por isso que Deus deu vitória. O segredo é a gente olhar para Deus, não é a gente olhar para as pessoas que nos criticam. Quem são elas? Se Deus te escolheu, quem são as pessoas que te criticam? Deus é Deus, Deus é maior. Olhe para o Senhor, é dele que vem sustento para sua vida, é dele que vem força para você seguir em frente, é dele que vem a sua vitória. Mantenha-se na posição, seja submisso ao Senhor, faça como Jefté fez. Deus deu vitória e Deus fez com que sua família ficasse assim, ó, sabe, assustada. Como é que pode esse que se juntou com vadios? Ele venceu a guerra e a gente estava aqui tentando há tanto tempo, não é? É isso que Deus tem para fazer na nossa vida. Romper com a lógica humana. Se mantenha na posição, seja fiel ao Senhor e não se preocupe com o que falam de você, com o que fazem contra você, com os julgamentos. Se importe com o Senhor, olhe para o Senhor, porque vale mais o que Ele pensa de você do que o que os outros pensam e falam de você. Quem são as pessoas? Confie no Senhor e olhe para Ele, porque Ele te escolheu, porque Ele tem uma missão linda para você e não importa as críticas que você sofreu, o Senhor vai te sustentar até o final e fazer de você mais que vencedor e vencedora. Eu quero orar por você. Deus Santo, Forte e Poderoso, louvado seja o Teu nome. Obrigada por essa palavra. Cuida, Pai, dessa vida que está aí, ouvindo, cuida dela, supre suas necessidades, fortalece para continuar e ter realmente vitória, ser uma bênção, cumprir sua missão com êxito. Assim eu oro em nome de Jesus. Amém. Se essa palavra foi bênção para a sua vida, curte, compartilha. Não deixe de deixar seu joinha, não. Deixa lá seu comentário, tá bom? E fique você na paz de Jesus. Um abraço.